Está sendo aguardado para sair ainda hoje um pacote de medidas para reduzir a alta do preço dos alimentos pelo presidente Lula. Hoje foi mais um dia de reuniões entre governo federal, ministros e empresários representantes de setores do agronegócio, como óleos vegetais, proteína animal, além da indústria de carnes. O governo está em busca de uma alternativa para baixar os preços e aumentar a popularidade. A comida está entre os principais vilões da inflação atualmente. De manhã, os ministros do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, da Agricultura, do Desenvolvimento Agrário e da Casa Civil fizeram os últimos ajustes do possível pacote de medidas para conter a crise provocada pela alta dos preços dos alimentos. À tarde, foi a vez dos ministros se reunirem com representantes das cadeias de proteína animal, óleo e biocombustíveis, das agroindústrias e dos supermercados, entre outras representações do setor produtivo. De acordo com o ministro da Agricultura, o anúncio seria feito pelo presidente Lula ainda nesta quinta-feira. Foi mais uma reunião preparatória dos anúncios que o presidente pretende formalizar hoje com relação aos preços dos alimentos. É uma reunião que nós preparamos agora. Vamos ter uma reunião com o presidente para levar, então, esses dados às 14h30. Transferimos a reunião no Ministério da Agricultura para o Palácio do Planalto com os empresários setorizados por volta das 15h30 para que o presidente fale com eles e, na sequência, ele falar o anúncio a vocês. O governo se vê pressionado pelo consumidor final, que perdeu o poder de compra nos supermercados. A popularidade do presidente Lula também despencou. O alerta foi ligado, mas até agora nenhuma medida prática foi adotada com efeito esperado. A inflação continua elevada. A prévia de fevereiro mostrou um aumento de 1,23% sobre janeiro. Para alimentação e bebidas, o aumento foi de 0,61%. Só o café moído subiu 11% em fevereiro. No acumulado do ano, a inflação está em alta de 1,34%. Importante lembrar que essa reunião está acontecendo neste momento e a gente vai ficar atento aí para divulgar aqui os resultados, né? Quais são as primeiras medidas que serão adotadas pelo governo. Enquanto isso, a gente vai convocar o Miguel Daoud para saber na prática, Daoud, o que pode ser feito, né? Porque normalmente alta de preços está ligado à questão da lei da oferta e da procura. Por exemplo, quando você tem uma oferta reduzida, tem alta de preços. Ou quando você tem uma demanda aquecida, é a mesma coisa. Agora, você me dizia por telefone hoje que, nesse caso especificamente, o motivo é outro. Eu queria que você falasse qual é esse motivo e o que você faria se você tivesse nessa reunião hoje, que sugestão você daria? Boa noite, Daoud. Boa noite, Peter. Boa noite a todos. Peter, o que nós estamos vivendo em relação ao preço dos alimentos é consequência de uma gestão que nós, particularmente, chamávamos atenção. Nós aqui do Canal Rural, como acompanhamos a produção agropecuária dia a dia, temos contato com os produtores através de uma rede de comunicação em que os produtores eles se manifestam a gente a respeito do que está acontecendo. Então, o que está acontecendo hoje em relação ao preço dos alimentos é uma questão que nós, Canal Rural, vínhamos chamando a atenção do governo diariamente que isso poderia acontecer. Bom, o que levou, né, o preço dos alimentos a essa situação? Em primeiro lugar, evidentemente, é o clima, né? O clima hoje ele tem uma oscilação, né? Ele tem extremos climáticos dentro de um país que tem uma extensão continental, né? Nós temos muito frio, chuva, calor em áreas que nós nunca tivemos, e isso acaba, evidentemente, afetando a produção rural. Bom, a produção rural, pelo lado do clima, ela tem uma elevação de custo, porque se você tem muita chuva no país tropical, você tem pragas. Se você tem muita seca, você precisaria ter irrigação, você precisaria ter açudes. Enfim, o clima ele tem um peso importante na formação do preço dos alimentos.
Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é taxa de juros, né? Porque o governo vira e mexe e ele gosta de dizer assim, agora eu vou reduzir a taxa de juros. Não, não é bem assim. Como funciona, presidente, a questão dos juros? Quem empresta o dinheiro para o sistema, para os produtores, são os bancos. Na hipótese de ocorrer uma inadimplência, os bancos que assumem esse prejuízo. No entanto, hoje, além do clima, nós temos uma restrição e uma exigência muito grande do sistema bancário em emprestar dinheiro. Vários produtores rurais, principalmente os pequenos e micro, né, e produtores que são aqueles que levam o alimento na mesa do brasileiro que está preocupando o governo, esses têm sempre uma dificuldade no crédito e eles acabam não conseguindo. Então, esse é um ponto. O outro ponto é logística. Nós não temos logística. Eu posso aqui enumerar mais outros casos, mas vamos lá. Vou responder a tua pergunta, que o meu tempo é curto. Então, o que nós temos que fazer? Em primeiro lugar, Pedro, tirar político dessa análise, porque político só atrapalha. Põe o pessoal técnico dos ministérios para tomar a decisão. Então, vamos lá. O que seria ideal? Você ter um mapeamento geográfico das regiões e dos produtos que estão impactando na inflação. Tendo esse mapeamento, você começa a adotar vários instrumentos de políticas agrícolas existentes. Já não precisa criar, não precisa inventar roda, né? Aí você vai lá, fala assim, olha, eu quero plantar mais arroz e eu vou garantir ao produtor de arroz que ele vai ter o preço justo. Porque hoje, o que acontece? Você pega um alimento para distribuir, ele passa por uma cadeia muito grande. E a gente sabe que quem parte e reparte não fica com a melhor parte, e a boba não tem arte. Quer dizer, o supermercado compra, a indústria compra um produto por 8 e no supermercado ele está a 25, né? Porque ele passa por toda uma cadeia. Esse é um ponto, esse mapeamento, e você direcionar a produção por regiões onde os produtos faltantes estão impactando no preço da inflação, você conseguiria, de uma certa forma, através de uma estrutura logística, de distribuir esse alimento, né, para que isso ocorresse. Mas o problema todo é custo, Pedro. Custo. Essa não é uma inflação de oferta nem de demanda, é uma inflação de custo. Então, a minha opinião fica aí. Agora, se o governo vier, eu vou facilitar o plano safra, vou dar empréstimo, pode esquecer. Pode esquecer que você não segura essa inflação. Eu sempre disse e você duvidava de mim. Inflação é como gravidez. Começou, você não segura. Daí, nós estamos vendo isso. Eu nunca duvidei. Você nunca falou isso para mim e eu nunca duvidei. Você sempre duvidou de mim. Tá bom, Daúde. Obrigado.